O set analítico é um ambiente. Não são duas pessoas dentro de uma sala. São dois inconscientes num ambiente do inconsciente que a gente não sabe o que é. Então as duas pessoas precisam... E quando você menos espera, ele aparece. Da onde? Do nada. Do plano projetivo. Vocês vão estudar isso depois. Bom, é isso que Freud diz na primeira parte. Aí, na primeira clínica, o saber não está com o analista, nem com o médico, e nem com o analisando, pois a cura está em outro local, ou seja, ego e ego, como eu falei aqui, inconsciente e inconsciente. Ou, o ambiente de atendimento inconsciente, daí ele cria o outro, que na realidade não é nem o médico e nem o analisando, mas o próprio ambiente. E isso acontece na associação livre. O que eu acabei de falar agora, só descrevi aqui. Tipo, eu não sei. Quando você vai anotar, Freud chegou uma hora e faz assim, não vou anotar mais. Estou perdendo tempo. É quando o Jung fala, não, você tem que anotar. Você fala, não, vai anotar você porque você gosta de anotar, eu não gosto de anotar. Devo anotar ou não devo anotar na clínica? Quando eu dou aula de atendimento, eu fiz, não sei. Não sei como é que você é. Você está querendo descrever o aparelho psíquico da pessoa? Então escreve. Vai servir para quê? Não sei. Toda análise tem começo, meio e fim no dia. Qualquer dia que a pessoa for embora, ela está em alta. E se ela ficar 10 anos, tá bem. Quem que dá alta na análise? O analisando ou o analista? Isso para pensar, hein? Depois de ler isso aqui. Nenhum nem outro, certo? Quem dá alta é o próprio inconsciente. Quando você acha o nome do sujeito, do inconsciente. Que no meu caso, é Paulo. E Paulo significa pequeno. Saulo grande. Por isso que Saulo mudou para Paulo. Eu sei minha história. E minha mãe me deu meu nome por causa do apóstolo Paulo, porque ela era da igreja. Eu tenho o Daniel, que é profeta. E o Carlos, que eu não tenho a mínima ideia. É Carlos Aparecido, porque ela ainda servia, era da igreja católica. História. Se eu não sei história da minha vida, como que eu vou atender alguém? O que a pessoa vai lá quando vai no seu consultório? Ela não se conhece. Por isso que ela vai. O que ela tem de ideia? Que você se conheça. Aí ela descobre que você também não se conhece. Então vamos pensar. A segunda que nos interessa, a segunda clínica de Lacan começa aos 70 anos. Então ele tem 10 anos só para falar. Ele já é um tiozinho. Né? Tem a ver com o homem do século XX. Tem a ver comigo e com você. Fique inacabada, em desenvolvimento, que é o que mais me interessa. Ele não acaba. O último seminário dele, ele dá 1 ano antes dele morrer. E ele só bate boca. Ele fecha a escola que ele abriu, ele larga tudo, fala que não é mais médico, ele fica doido. E é a época mais maravilhosa dele, quem conviveu com ele ali pertinho. Então, em 1973, Lacan e outros escritos, que é o outro livro desse aqui, na página em alemão, né, existe um feliz acaso. Aliás, só existe isso. Felicidade do acaso. Sei muito bem o que é acaso, né? Porque a gente fala sobre o acaso. Né? Os seres falantes são felizes por natureza. E, desta maneira, tudo que nos resta, será que através do discurso analítico isso poderá tornar-se mais feliz? A pergunta de Lacan é, será que o cara fazendo análise, ele vai ser mais feliz do que ele já era? Quando eu vou cuidar de alguém, será que o que eu estou falando vai ajudar mesmo essa pessoa? Ou eu só estou falando o que eu estou falando? Porque na realidade, para Lacan, o real não existe. É assim que ele fala. Sintoma é exatamente isso. Ele fala, o real não existe. Como não existe? Nós vamos falar sobre isso.
Em 75 ele fala, numa conferência, Lacan recebe uma pergunta. Quando termina uma análise? Felicidade não é bem que se mereça. A proposta é uma vida qualificada e não qualidade de vida. Quando o seu paciente vai até você, você quer dar o que para ele? Que ele saiba quem ele é ou fazer ele feliz? Se eu ler a frase de cima, a felicidade está inerente à natureza do ser humano. Eu posso oferecer felicidade para alguém? Então o que eu ofereço para a pessoa? Eu ofereço uma vida qualificada e não qualidade de vida. A felicidade não pode ser nomeada. Esse é Lacan. E aí ele, pum! Pô, então os caras não se curam? Não. Freud em momento algum falou que ele ia curar. Ele diz assim que é a cura através da palavra. Quando a palavra, a cura através da fala. Quando a fala cessa. Num ser vivente como eu e você. Quando? Quando eu morro. Então a cura acontece enquanto eu estiver vivo. Não é assim que Freud fala? Psicanálise é a cura através da fala. O que ele está querendo dizer? Enquanto eu falar, eu estou me curando. Quando eu paro de falar, e ele fala que nós temos duas pulsões, uma de vida e uma de morte. Uma que me dá felicidade, que ele chama de Eros, e a outra que me dá sensações de destruição, de morte, que ele chama de Thanatos. Como que eu decifro uma da outra? Falando. E Lacan olha e fala assim, falando como? Como a língua, como somente você pode falar de você mesmo, para você mesmo, o tempo todo o tempo. Lacan, quando chega na psicanálise, ele ele cria uma coisa que vocês vão ouvir falar, que é a teoria do espelho. Né? Ele fala assim, ele cria uma teoria. Ele pega uma criança e coloca na frente do espelho. Ele fala, a primeira fase, quando você pega uma criança de 3 anos e põe na frente do espelho, ela não sabe quem ela é. Então ela olha e ela vê ela sendo outro. Que outro? Ela acha que ela é parte da mãe dela. Depois de um tempo ela olhando, ela vê que aquele eu que está ali não é ela, é um reflexo. E depois, quando ela cresce, ela fala assim, não, eu já sei o que é o outro, o que é o quê? O que é o símbolo, que é minha mãe, o que é o imaginário, que é o meu espelho, e quem eu sou, o real. Bom, falei a técnica toda já. Só isso que ele fala. Ele cria isso. Aí você quer saber se isso é verdade? Pega uma criança de 3 anos e faz um risco de batom na testa dela. Se ela limpar, ela vai saber quem ela é. Se ela não limpar, ela ainda acha que é parte da mãe. Ele olha para uma pessoa neurótica ou psicótica e fala, em que fase essa pessoa está na fase do estádio do espelho? Ela sabe quem ela é. Ela acha que é outra pessoa. Ela acha que é só uma imaginação ou ela é ela mesma? Foi isso que ele inventou logo quando ele chega na psicanálise. Legal isso, né? Quem cuida de criança. Mas a gente pode fazer também. Tem hora que a gente põe aqui, ó, e não vê, né? Engraçado. Lacan trabalha o reverso do bom senso. Então você acredita numa... quem trabalhou isso legal foi Newton. Diz assim, qual a menor distância entre 2 pontos? Certo? Você aprendeu assim, certo? Acabou. Einstein chegou. E disse assim, Newton, não é verdade. Por quê? Falou, porque tudo é curvo. As paralelas se encontram. Simples dizer. Que ele falou, quando os prótons e os nêutrons e os elétrons estão fazendo assim, uma hora eles dão uma variação, e se eu mexer, eu crio uma bomba. Criou a bomba. E aí ele criou uma coisa que fez, quase saiu o palavrão, viu? Que mudou nossa vida. Né? Assim, a gente conversou aqui, né? Mas o nosso relacionamento ele é relativo, certo? Ó.
Foi o que Einstein criou. Newton diria, não, eu já sei o seu nome, você sabe o meu nome, eu sei onde você mora, eu sei onde você mora, acabou. Newton, quando vai descrever a pessoa, ele fala assim, eu tenho uma falange que liga no dedo, que liga na mão, que liga no braço, no antebraço, eu tenho um corpo. Einstein diz assim, não é bem assim. Tudo é relativo. Então Lacan fala assim, tudo é relativo. Ao bom senso, o sintoma está quando não existe o bom senso. Eu sou o que eu não sou. Freud diz assim, quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu conheço Pedro. Certo? Por quê? Porque quando eu começo a falar, pô, aquele cara é chato, aquele não sei o quê, eu fico olhando pro cara, puta, esse cara deve falar assim de mim pro outro. Quem é chato de verdade? E por aí vai. Bom, mais confunde que explica. Né? Esse era o que eles falavam nele. Porém, na confusão é onde existe o pensamento e a visão de si mesmo. E ajuda a termos todas as visões do mundo. A psicanálise não é uma verdade. Prefácio em inglês, lembra que eu falei dos prefácios? Em outros escritos. A satisfação não está como era antes. Vocês concordam ou não? Antigamente, um ser humano... Antigamente, a gente falava que nós tínhamos 3 fases, né? Eu diria que ainda tem, mas agora mudou algumas coisas. Quais são as 3 fases do ser humano? O ser humano nasce, o ser humano vive e morre. Ó, você já nasceu? Você está vivendo? Falta só o quê? Só morrer. Só que, é verdade. Mas não é a realidade. Né? Por quê? Porque hoje a satisfação não é a mesma. Antigamente a gente fazia assim, eu vou trabalhar para ter uma casa, ter um carro, uma mulher. Hoje você fala, pô, eu quero ter 10 casas, 10 carros, 10 mulheres. Mudou, meu. Mudou. O amor mudou. Para, gente. Mudou. Lembra que eu falei que tinha 3 pilares? O governo mudou. Não cabe mais. A Grécia está aí para mostrar que não cabe mais. A igreja desconfigurou. A família desconfigurou. E o casamento desconfigurou. Ai, Paulo. Ai. Quem vai buscar você dentro do consultório? Porra, esse cara falando disso. Falou, meu casamento acabou. Aí você... eu tô bem, eu tô feliz, mas acabou. Discutimos lá, o cara chega, eu tô com um caso assim, por isso que eu fui. Cara, eu vou me matar. Como você vai se matar? Ele falou, é minha opção, eu tenho direito. Qual foi? Eu fui lá só para ouvir isso. Se tinha alguém pensando que suicídio pode ser uma opção. E deu briga lá, né? E eu falei, putz, porque é opção? Mas por que a gente não crê que é opção? Por quê? Porque a gente foi criado que suicídio é tirar a própria vida aí. Não pode tirar a própria vida. Quem falou? Quem falou? Onde está escrito? Quem falou? Outro. Ó, simples. Quer ver como a igreja rege a gente? Vamos falar sobre traição. Qual a pessoa que vem à mente quando você pensa em traição? Mística, né? Lá atrás. Quem? Que tem um dia que a gente faz um boneco dele e malha. Quem? E o que ele merece? Morrer. Porrada. Então toda vez que alguém me trai, ao que me remete? Porrada, tem que morrer, tem que acabar. Acabou. Por quê? Porque rege a minha vida. Fui eu que criei isso? Paulo? Foi você? Não, foi um outro. Que quem foi? Não sei, meu. Eu sei que quando alguém me trai, a sensação que eu tenho é de dar porrada. Se eu não venho hoje, eu posso contar qualquer história, mas é uma traição com você. E você ia se remeter àquilo. Pô, por que o cara não veio? Aí eu falo, minha mãe ficou doente. Mãe, o caramba. É assim que a gente fala. Eu escorreguei. Escorregou o quê? E por aí vai. A gente é assim. Porque é outro que nos rege. Um outro bem grandão que toma conta da gente. E por isso que a gente é chamado de sujeito do inconsciente. Eu não sei quem eu sou. Eu sou regido por pulsões. Bom, a psicanálise para Lacan é algo que está além ou fora da palavra. Ou seja,
a verdadeira associação livre. Ouviram? A psicanálise para Lacan é algo que está além ou fora da palavra. Freud, quando criou a psicanálise, a palavra psicanálise é análise da alma. Psique, para Freud, não é mente, é alma. Por isso que vocês assistiram aquele filme, Freud Além da Alma? Por que Além da Alma? Porque Freud cria nisso. Ele era... Não, ele não está falando de alma. Alma para ele é o inconsciente. Só que quando ele criou a metapsicologia, ele falou, pô, se ficar metapsicologia, a psicologia vai me engolir. Vou criar outra palavra. Aí ele busca a palavra e acha a palavra... Da palavra psique, o radical da palavra psique pode ser mente ou alma. Aí ele colocou análise. Análise da alma. Do inconsciente, que eu não sei o que é. Que é a topografia onde tudo acontece. De graça, hein? Porque não tinha nada a ver com essa aula. Continue assim. Ó, então exemplo de como Lacan fala em análise. Porque se eu não falar isso para você, como é que eu vou explicar sintoma em Lacan? Entenderam? Vou explicar em 2 minutos o sintoma. Vocês vão sair daqui entendendo tudo. Tudo. Né? Aí você fala, e essa é uma capacidade do nosso cérebro, né? De sair daqui e esquece tudo. Maravilhoso isso, né? Graças a Deus. Um exemplo de como Lacan fala em análise. Na segunda clínica, um paciente chega na segunda de manhã e fala assim, andei refletindo muito, eu escolhi aqui, tá? Não é o meu paciente nem de Lacan, tá? Esse final de semana, sou um mau pai, um péssimo marido e um péssimo amante. O analista pergunta o que aconteceu para o senhor pensar isso. O analista é comum, né? Aí fala assim, abre o discurso, você fala assim, fale mais sobre isso, fale mais. Clica a mãozinha no, né? Quando está em azulzinho no computador, não é? Você clica assim, ó, aí desce. Fale mais sobre isso. Lacan diria, ele usa essa palavra, né? Meu caro, o fato do senhor me dizer que é um mau marido, um mau pai, um mau amante, não altera em nada você ser mau pai, mau marido e mau amante. Carlinhos, você viu, né? Porque que você... Carlinhos, então, que viveu essas fases comigo, né, Carlinhos? Agora eu não falo mais nada para ele. Ele fala, não, já sei, já entendi. O que ele quer dizer? Lacan tira a irresponsabilidade do analisando. Que a gente é meio irresponsável e fala assim, nossa, quando eu vi eu fiz. Me deu um branco. Já te deu um branco? Hoje quando eu dou a prova e o aluno fala assim, me deu um branco, eu falo, olha, no trabalho também, deu branco. Eu já... Branco significa, eu não estudei o suficiente para entender esse negócio. Então é melhor não falar. Porque quando eu estudo o suficiente, eu vou lá e faço. E nervosismo não tem nada a ver com branco. Porque eu posso fazer a prova assim, ó, mas tirar 10. Porque o nervosismo não dá branco. O que dá branco é a falta de entendimento. Se eu não entendo, eu falo, nossa, na hora me deu que deu nada, mano. Você não estudou, pô. É isso, é mais ou menos isso. Ou seja, além do que foi dito, não existe mais nada. Porque é comum o analisando falar assim, o que você acha disso que eu falei? Eu fico assim. Aí fala, você acha que eu pisei na bola? Você acha que eu não deveria ter falado? Você acha que eu passei do limite? Me ajuda. Será que foi tudo isso que eu acabei de falar? Aí, normalmente, Lacan faria assim, tchau, vai pensar nisso. Tchau, ele beijava, pode ir embora. Com a porta aberta, telefone tocando, ele comendo um lanche, falava, ó, vai embora. Sua terapia hoje, por essa semana, você vai saber isso aí. Se foi você, se foi culpa sua, se não foi, meu, tá bom, tá? Dá uns 10 dias de terapia. Não existe nada do que foi dito. Não. Além do que foi dito, não existe nada. O que existe nesse mundo aqui, ó? Por exemplo, o que eu estou falando aqui, assim, o que ele quis dizer com aquilo? Eu não quis dizer nada, eu disse o que eu disse. Quando alguém me pergunta hoje, o que você quis dizer? Eu sou muito ativo no Facebook. Então tem hora que alguém me escreve, o que você quis dizer com isso? Aí eu copio a mesma frase. Aí eu uso com bravo. Eu escrevi a frase, o cara fala, o que você quis dizer? Eu coloquei a mesma frase. Você até viu isso, né? Aí o cara, não, eu quero saber o que tinha atrás disso. Eu fiz, põe a frase de novo. Tipo, se eu escrevi aquilo, é porque eu quis escrever aquilo.
Mas qual era a intenção? Se eu fiz terapia, eu não tenho mais intenção. Ou eu faço, ou eu não faço. Quem é regido por intenção, não fez terapia. Quando eu vi, eu já tinha mandado o cara ir comer naquele restaurante maravilhoso. Né? Bom, desabonamento do inconsciente. O inconsciente não te salva mais. Então, ferrado, né? Freud diz assim, 5% de tudo que nós fazemos, entre 3% e 5% é consciente. E de 95% a 98% é reação. O que nós fizemos? Jogo para Freud, né? Então você fala, ó, foi uma reação minha, eu não pude controlar. Aí Lacan vem e fala assim, ó, para com esse negócio, hein? Tudo passa pelo consciente. Ah, mas se eu não consigo controlar, terapia. Mas cuidado. Ó, na segunda clínica de Lacan, a resposta é dizer, não tenho a menor ideia do que você está sentindo ou vivendo. Ou seja, o seu problema é de quem? Seu. Ó, que descoberta. Se você tem um problema, de quem que é? Seu. E aí alguns falariam assim, então eu ponho em quem eu quiser. Sim. Mas lembra que é um problema seu. Eu vou te fazer uma pergunta agora clássica. Uma pedra em cima de um problema, o que é? Pensando em Lacan. Uma pedra em cima do problema. Você viu? Quando a gente fala de Lacan. O que é um problema debaixo do tapete? Se eu quero ver um problema que está debaixo do tapete, o que eu devo fazer? Levantar o tapete. Se o problema tem uma... Quando eu falo assim, olha, ó, a gente fala, né? Vamos colocar uma pedra sobre esse problema. O que eu estou fazendo? Resolvi o problema? Não, né? Porque problema tem que ser o quê? Matemática. 2 mais 2 é igual a... Resolvi o problema, certo? Quando eu falo que vamos colocar uma pedra sobre o problema, eu fiz assim, 2 mais 2 é igual pedra. 3 mais 3 é igual pedra. Não dá resultado. Então, se eu tenho um problema, eu preciso resolver. Alguns problemas são de matemática mesmo. Lembra o problema de matemática que você põe chave, colchete, sei lá, mais, menos, positivo, potência. Problema desse tamanho? Você resolve. O que você precisa para resolver um problema desse? Desmembrar. Você tem que pedir assim, o professor, fala assim, professor, você me dá tempo? Posso fazer a lápis? E você me dá uma borracha? Mas o que a gente quer fazer quando eu tenho um problema desse jeito? Nós, brasileiros. Hoje tem 20 mil vagas para virar... Como é que chama quando trabalha para o governo? Servidor público. Servidor público. Tem 20 mil vagas agora. E você vai fazer uma prova de matemática. O que a gente faz? Chuta. Tipo, eu não sei resolver problema. Quando eu chuto em prova, eu tenho um problema na vida, o que eu faço? Repito. Chuto. Se eu não quero chutar, eu tenho que fazer o quê? Estudar, aprender, e aí eu peço assim para a pessoa, você me dá um tempo? Você me empresta um lápis? Posso apagar se eu errar? Pode. Aí eu vou fazer. Não, eu quero fazer a caneta e se errar, tudo bem. A possibilidade de você errar uma equação dessa é enorme. Trazendo para a vida, se eu quiser resolver um problema, o que eu faço? Resolvo o problema. Se o problema é teu, eu posso te ajudar? Não, porque eu sou um outro, lembra? Eu vou te falar de coisas que eu não tenho a mínima ideia. Bacana. Quer parar? Não. Daqui uns 10, 15 minutos. Tá. Que horas são? 20h36. 8h36. Porra, legal, a gente tem tempo então. Então eu vou mais um tempinho, e aí eu termino isso aqui, a gente entra em sintoma. Que legal. Pensei que ia demorar mais isso aí. Que precisava te colocar vocês, né? Agora vocês estão lacanianos já. Tudo bacana. Você viu que você vai falando, a sua cabeça faz assim. Responde ou não responde? Fala, é assim, ó. Esse é Lacan, ó. Qual a base que você tem? Nenhuma.
Nenhuma. Quando eu vou atender, eu fico assim. Se eu falar isso, e se eu não falar? Aí na dúvida, se eu tenho dúvida, o que eu faço? Na dúvida, para. Espera. Por quê? Porque vai aparecer. A vida é dinâmica. Então, entendendo Lacan, olha o que ele fala sobre sintoma. Sintoma é algo indecifrável. A pessoa é o próprio sintoma. Somos um sintoma indecifrável. Comecei no final. Quando eu penso assim, eu tenho possibilidade de me conhecer. Quando eu penso diferente, até hoje, como que vocês viam o sintoma? Era algo assim, ó. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Mas você está com coriza, dor de garganta, um pouquinho de dor no corpo e um pouquinho de febre. Logo você tem? Se for no médico, o médico vai falar? Virose. Virose. Ou ele vai falar, ó, você está com gripe. Ou seja, eu falo os meus sintomas e a pessoa acha o quê? A causa. Lacan fala assim, não existe sintoma. Esse é o nó que nós vamos desenrolar. Por isso que ele criou o nó borromiano. Que ele criou o simbólico, imaginário e o real. Por isso que ele pegou o signo, significado e significante, que a gente vai começar a falar disso agora. Mas agora você já entende porque a gente é lacaniano já. Nossa vida mudou. Se a pessoa começa a descrever para mim o que ela tem, eu não chego numa conclusão. O que você tem? Olha, você tem o nariz está ruim, a sua garganta não sei o que, não sei o que. Mas o que eu tenho? Vou falar de novo. Você está com a garganta, você que me falou, você está com a garganta assim, você está com o nariz assim, você está com dor no corpo. Mas o que eu tenho? Não sou médico? Médico falaria o quê? Nós somos médicos? Não sou médico? Médico dá. Médico faz o quê? Isso chama-se diagnóstico. Eu não faço nem diagnóstico e nem prognóstico. Prognóstico é o quê? O que vai acontecer amanhã? Você sabe? Eu não sei. E diagnóstico? Também não sei. Pô, então o que você faz? Nada. Te ouço. E você ganha fazer isso? Ganho. Por quê? Porque você falando comigo, você vai dar um nome para o sujeito do inconsciente. Bom, eu não sei o que, mas terei que lidar com isso. Como lidar com isso? Lacan. Como que eu vou lidar com isso? Eu não sei como. Então, por isso você vai fazer terapia. Porque se você sabe o que fazer, você precisa de terapia? Todos aqui fazem terapia, certo? Todos, né? Por quê? Só porque faz parte do currículo? Se é por isso, você ainda não está fazendo terapia. Quem faz terapia é porque precisa. Precisa do quê? Ó, eu não sei o que, mas terei que lidar com isso. Não tenho a mínima ideia do que é. Mas alguma coisa me... Eu estou fora do eixo. O mundo está indo para cá e eu não sei para onde eu estou indo. Aí isso nós chamamos de neurose. Né? Neurose é o quê? O mundo está indo para a direita e eu não sei se eu estou acima, abaixo, do lado, se estou querendo voltar. Está neurótico. Porque quem está andando junto com o mundo está normal. Normal? O mundo não está indo para a direita? O rio não está indo para a direita? O rio caminha para onde? Para o mar, não é? Se todo mundo está indo no rio, está tudo certo. Veja, nem Freud, nem Lacan, ninguém fala assim, todos têm que fazer terapia. Ele fala que em torno de 20% a 30% são neuróticos. O resto está tudo bem. 80%, 90% das pessoas passam pelo édipo tranquilo. Ele passa pela fase oral, anal, fálica, o édipo e vai embora. Vai ser feliz. Sabe o que quer fazer quando crescer, sabe com quem vai casar, sabe o filho que tem, sabe o trabalho que vai ter. E ele vive aquelas 3 fases. Nasceu, viveu, morreu, acabou. Agora, tem alguns neuróticos. E Freud chama do quê? De fixação. Você está fixado na fase oral. Você está fixado na fase anal. Você está fixado na fase fálica.
você não venceu o seu Édipo. Vocês entendem isso, certo? Todos já estudaram. E aí eu tenho que fazer o quê? Me conhecer. Aonde que eu fico fixado? Por exemplo, se você não para de fumar, você está fixado na fase oral. Se você xinga todo mundo sem pensar, você está na fase oral, você está falando. Se você retém muito o seu dinheiro, ou você libera tudo o tempo todo, está endividado até o pescoço, ou guarda tudo que tem, fase anal. Retém e libera. Se tudo seu é melhor e maior e grande, significa fálico. Se eu casei com o meu pai ou com a minha mãe, porque quando eu olho e falo, puta meu, casei com meu pai, casei com a minha mãe, você não venceu o Édipo. Entende isso?